Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Auditório 1 aqui da São Paulo Expo Big Festival. Eu sou a Brenda e a gente está aqui descobrindo juntos tudo o que tem de bom no segundo dia do maior evento de games independente da América Latina, o Big Festival 2022. Você pode ficar por dentro da nossa programação completa. Acesse nosso site em www.bigfestival.com.br. Lá você encontra tudo sobre o festival, além de muitos games apaixonantes e uma votação aberta para você escolher o seu favorito. Bom, recados dados. Vamos descobrir o que vem agora? Nosso próximo painel faz parte da line-up Big Business e é um oferecimento da Apex Brasil. Neste painel, nós teremos um bate-papo entre empresas brasileiras que souberam captar com sucesso o investimento que precisavam. O que fez com que elas se tornassem casos de sucesso? Quanto tempo dura uma negociação desse tipo? E o que muda no dia seguinte? Como planejam a transição da cultura da empresa original para o grupo de investidor? Nossos convidados vão contar tudo e muito mais para vocês. Vocês estão prontos? É com muita satisfação que eu chamo ao palco Rodrigo Carneiro, CEO da Pulga Studios, Ronaldo Cruz, fundador e diretor de operação da Fortes e cofundador da Octagon Games. Sandro Manfredini, diretor de negócios da Aquiris. Rafael Costa, fundador e CEO da Monomito. E o Jefferson Valadares, fundador e vice-presidente de games da Doppio. E para moderar essa grande conversa que a gente vai ver aqui, o jornalista da Forbes, Luiz Gustavo Pacete. Sejam muito bem-vindos e o palco é de vocês. Muito obrigado, Brenda. Pessoal, bom dia para quem está aqui, bom dia para quem está aí do outro lado da telinha, em várias partes do mundo, creio eu. Isso aqui não é um painel, isso aqui é um time praticamente, né? É muito legal que grande parte dos casos que estão aqui eu acompanhei, fiz matéria sobre. Aqui tem algumas desconstruções que a gente vai tentar trazer a partir da perspectiva deles também, porque nem sempre investimento é uma coisa boa, né? A primeira provocação aqui, a gente acha, caramba, né? Recebeu um investimento, agora minha vida foi lá para o céu. Não, né? Aí começam vários desafios. Claro que aqui todos os casos são positivos e estão dando muito certo, mas esse é um grande desafio. Então, tem uma problemática aqui importante, porque envolve cultura, envolve posicionamento de negócio e várias outras coisas. Mas vamos lá, vamos fazer uma primeira rodada. Eu vou começar pelo mágico. Por favor, explica pra gente um pouquinho no caso da Pulga, o que está acontecendo, né, neste momento, qual que é o deal de vocês e como estão as coisas. Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Carneiro, né, mas me conhece como mágico na indústria. A gente está sendo adquirido pela Roommate Group, a empresa lá da Ucrânia, né, na base na Ucrânia, mas também está espalhada já no mundo quase que todo. A gente está conversando com eles desde outubro do ano passado. Então, uma pergunta que as pessoas fazem sempre é: vocês estão sendo comprados porque está tendo a guerra na Ucrânia? Não, muito pelo contrário, né? A gente estava conversando já bem antes disso. E o processo foi bom, intenso, tenso também, né? Porque durante as conversas lá aconteceu, infelizmente, a história lá da Rússia com a Ucrânia. Mas estamos aí, tá sendo bom. Trabalho pra caramba, mas muito trabalhoso, mas está sendo bom. Ronaldo, conta pra gente um pouquinho desse movimento Fortes, Octagon, qual que é o estágio desse momento e o que aconteceu, na verdade? Legal.
A Octagon ela já foi uma empresa investida lá no passado, então a gente já tinha uma estrutura pensando numa, a gente chama de saída, né, onde a gente busca um parceiro. Então, primeiro vem um VC, coloca um dinheiro, pega um share da empresa e a gente vai estruturando ao longo desse investidor sair e entrar um parceiro de verdade, né? E aí esse parceiro já estava chegando um time de achar o parceiro ideal, né? Mas essa é a teoria. Na prática, né, o Jeff já está rindo, que sabe que ele é meu board member, ele foi meu board member nesse processo todo. E ele está rindo porque ele sabe como é que foi. Mas, na prática, não é simples assim. Você, às vezes, acha um parceiro que não acontece um fit legal, um parceiro. Às vezes, o fit é legal, mas não é o momento para ele, a empresa. Então, foi o processo de achar alguém, não foi fácil, né? A gente teve várias frustrações, vários acontecimentos, mas quando finalmente a gente achou, né, a tampa da panela, como a gente diz, que foi a Fortis Games. Eles já estavam procurando um estúdio que tivesse alinhamento com eles. Eles queriam um player que tivesse experiência no mercado que eles queriam focar, que tivesse um mindset, que tivesse um alinhamento com a fundação que eles estavam criando. Então, a conversa começou há muito tempo, ele falou, não é assim, né? O anúncio foi em fevereiro, mas a conversa já vinha de muito tempo. Nós tivemos o nosso cupido, que foi o Jeff. Ele era o nosso board member. Você vê, de um board member aconteceu a conexão com a Fortis. Conhecemos o Sean. Tive a primeira call com o Sean, que ele está ali assistindo a gente. Está vendo se eu estou falando tudo a verdade, né, Sean? Mas foi assim, amor à primeira vista. A gente falou, é isso que a gente quer para a gente. Eles falaram, é esse tipo de profissional que a gente está procurando, ou seja, esse tipo de perfil de empresa que a gente está procurando. Deu liga, deu clique, né? E aí a gente continuou a conversa dali. E aí a história tem mais para contar depois, como é que está sendo. Ô Jeff, aproveitando que a gente está na mesma cozinha, conta um pouquinho desse processo, da complexidade. Até agora a gente ainda tá num love aqui, né? Mas como que foi? Não, eu estava até rindo porque a gente prometeu não falar mal dos investidores antigos e o Ronaldo falou, achei o ideal agora. Não pode falar mal do namorado anterior não, pô. Não pode não. Não, eles foram maravilhosos. Na verdade, não é falar mal. Aqui a gente não fala mal. Ou a gente desconstrói ou a gente provoca. Falando um pouquinho, deixa eu só aproveitar que estamos falando de investimento, porque alguns de vocês sabem, eu tinha uma outra empresa aqui no Brasil que chamava Jinx, foi fundada em 2000, e nós conseguimos investimento naquela época, inclusive, em 2000 também. E, obviamente, hoje em dia é muito mais fácil, muito menos complicações. A razão pela que eu estou aqui, acho que é várias outras, apesar de hoje em dia eu estar baseado em Portugal, e a minha empresa que eu vendi para a Fortis, que se chama Dopium, também conseguimos investimento, a Amazon, Google, Portugal Ventures, etc. Mas vendemos e eu também consegui ajudar a conexão entre o Ronaldo e a Fortis, porque eu vi o fit, né? O esquema de você tentar entender. Ontem, na palestra do Sean e da Roommate, eles estavam perguntando, como que eu faço para vender minha empresa? Tipo, primeiro que você tem que fazer é tentar entender o que você quer, né? E onde você quer chegar. Então, esse fit é super importante, você tentar entender o seu objetivo, e aí você tenta achar a pessoa que casa bem ali, né? Então, isso eu realmente ajudei a fazer um pouco do cupido ali. E claro, né, tem a spreadsheet do Sean, que ficou famosa com o speak note dele ontem, então tem que dar liga também com a spreadsheet. Não, tô brincando. É uma piada com o speak dele ontem. Fazendo média aqui, vamos lá. Rafa, já volto também. Rafa, conta um pouquinho no caso de Monomito, dentro desse ecossistema que é a Space, né, que foi recente também. É o caso são empresas brasileiras, mas também com investidor estrangeiro. Conta pra gente como que foi. Bom, lá para meados de 2020, né, a Monomito, ela entendeu que era um momento de buscar parceria para começar a escalar mais o time, escalar os objetivos que a gente tinha no mercado mobile. E, assim, participando de várias rodadas, buscando muitos possíveis parceiros, né? A gente caiu na Loud e, vou dizer também, foi amor à primeira vista, porque o objetivo que eles têm no mercado gaming, né, casava muito com o objetivo que a gente queria, de penetrar no mercado competitivo, no multiplayer e tudo mais. Isso casava muito com os produtos da empresa. E a Loud já estava ali participando de um grupo, vamos chamar assim, uma holding, né, que hoje tem 7 empresas do meio game. Assim, é um ecossistema de empresas que auto se ajudam, que é a Space Caps, que conta também com investimento externo, né, investimento em cada uma das empresas. E o objetivo ali é se autoajudar e atender o mercado game incompleto, né? Então, por exemplo, a Monomito é o braço de desenvolvimento lá. E assim, foi tudo muito tranquilo, na verdade. É óbvio que toda a parte burocrática demora, né? Demorou mais de um ano até a gente acertar tudo. Mas desde o início eles foram super próximos
E a gente mantém sempre um contato muito próximo, justamente para evitar qualquer tipo de ruído e tentar evoluir junto, né, nas ideias. Então, não mudou nada assim da cultura, basicamente, da Monomito. A gente só abraçou um pouco do que vem de bom ali deles também. Muito bom. Sandro, não te esqueci, viu? Eu deixei você Tranquilo, para o final se porque quiser continuar com eles aí, porque tá tranquilo. eu vou emendar a pergunta. Depois eu vou emendar uma pergunta aqui para a gente subir um pouquinho a temperatura. Mas conta um pouquinho esse negócio de Epic Games, que eu como jornalista, obviamente, né, um prato cheio. Mas como que foi assim, Aquiles, Epic Games? O que aconteceu nesse movimento? Legal. A gente agora em abril anunciou o investimento minoritário da Epic na Aquiles. Na verdade, a gente tinha um fundo de venture capital que entrou na empresa em 2014. E como a maioria dos fundos de venture capital, eles têm um ciclo, né? O nosso ciclo com eles, o ciclo do fundo especificamente, tinha começado em 2011 e era para terminar mesmo em 2021. Então, quando a gente participa desse tipo de investimento, desse tipo de ciclo, a gente sabe que em algum momento ou eles vão renovar com outro fundo de investimento, ou a gente vai ter que ajudar a procurar também um exit para esse fundo, né? E no nosso caso, casou também um pouco com a nossa vontade de ter, então, um ciclo com um investidor estratégico, né? E a gente começou a ir ao mercado para procurar isso. E aí o relacionamento que a gente tinha com a Epic ajudou a isso acontecer. E aí a gente anunciou isso em abril desse ano. Muito bom. Vocês perceberam que está todo mundo na lua de mel, está todo mundo tudo muito bom. Antes de problematizar, eu só quero, eu acho que é muito interessante olhar a composição desse painel. A gente está falando de empresas brasileiras que despertaram interesse estrangeiro. A gente está falando de empresas que não estão no eixo Rio-São Paulo apenas. A gente está falando de Nordeste, Sul. Claro que aqui ainda faltam mulheres, né? No ano que vem quero muito que tenham Minas aqui, né? Liderando, fazendo os deals também. Mas aqui é um recorte muito interessante. Essa indústria ela é descentralizada, ela tem um potencial para ser descentralizada. E Sandro, deixa eu jogar para você essa primeira pergunta. Você em outras entrevistas já falou um pouco sobre o olhar do investidor para o mundo dos games, né? De levar o game a sério, de reconhecer um pouco mais o nosso potencial. O que mudou, né? A indústria brasileira está sendo levada a sério. Eu acho que o motivo de vocês estarem aqui falando disso ilustra um pouco que existem movimentos, né? Mas agora falando do ponto de vista do investimento, o interesse da galera aqui nos estúdios brasileiros. O que aconteceu? Cara, eu acho que não teve nenhuma mágica, assim. Eu acho que a gente está vendo aqui, inclusive, um Big, que, sei lá, é a 10ª edição, 11ª edição, não sei exatamente, mas que mostra também esse tempo de consistência que o mercado brasileiro está mostrando em termos de jogos lançados, qualidade. A gente tem alguns pioneiros aqui como Valadares, que nos anos 2000 já estavam voando aqui, recebendo investimento, que é algo que a gente pode colocar, sei lá, contar em duas mãos no máximo os fundos de venture capital que investiram em games no Brasil. Então, eu acho que é essa consistência, na verdade, que as empresas estão vendo nos estúdios brasileiros, né, que está ajudando a coisa acontecer. Então, tanto que, eu estou aqui eles têm 15 anos, né, eu estou na indústria há 10. Então, a gente acha que esse ano, essa década que passou foi muito boa para a gente fomentar isso, a Abra Games, o Big ter acontecido, tudo isso ter ajudado as pessoas a se aproximarem, né? Por exemplo, o nosso relacionamento com o Hector, que estava na Sony na época, começou em 2014, sabe? Então, tudo isso vai contando para que o tempo nos ajude a mostrar que a gente tem talento, que a gente tem qualidade. Não tem tantas oportunidades, especialmente de funding ou de outras coisas que outros mercados têm, mas que a gente vai conseguir, vai chegar lá. Ô Jeff, aproveitando, o Sandro falou de 15, mais de uma década, né? Falando dessa evolução, assim, é claro que hoje a gente está falando um pouco mais do interesse, mas antes disso teve muito desafio, né? Muita gente sozinha ali tentando fazer as coisas. Como que a gente evoluiu nesse sentido? Com certeza. Tipo, para mim é um prazer enorme, tipo, ver como a indústria está hoje comparada com quando eu comecei, né? Quando eu comecei em 2000 não tinha nada. Ao longo dos anos a gente foi conhecendo outras empresas, fazendo amizades, até que levou à fundação da Abra Games, né? E o pessoal se juntar, e hoje eventos como o Big, a participação brasileira lá fora. Tipo, dá um orgulho ver a jornada dos últimos 20 anos. Mas no começo não tinha nada. Tipo, até ver as empresas hoje em dia, a qualidade das empresas, tipo, cara, o que a gente fazia na época, a gente não sabia fazer nada, a gente aprendeu tudo na raça. Inclusive investimento, a gente foi conversar com o investidor e a gente caiu pego naquela primeira queda da Nasdaq, que a gente tinha um investidor que ia investir, assinou a term sheet, para vocês aprenderem as coisas, né? Essas coisas não valem nada até o dinheiro entrar na conta. A gente assinou os papéis e tal, aí caiu a bolsa em Nova York, em abril de 2000 lá, e os caras nunca mais atenderam o telefonema.
Então, esse foi o primeiro investimento que a gente quase pegou. E a gente conseguiu um outro no fim do ano depois, mas com um fundo brasileiro também. Era mais um family office, na verdade, não era tão profissional. Hoje em dia tem muito mais fundo, gente profissional, né? Tipo, eu acho que 10 anos atrás começaram a entrar essa Confrapaz, esses fundos que já eram um pouco mais organizados. No começo era um fundo aqui, um fundo ali. Há uns 10 anos atrás deu para ver que começou a aparecer mais fundos organizados investindo. E hoje em dia tem muita opção. Tem um estratégico, tem um fundo, tem muitas opções de funding, né? Antigamente você não tinha nada, era água da pedra mesmo. Agora, Mágico, considerando que você está nesse momento importante, tem assim, primeiro, o que atraiu essa galera, né, para olhar para a Puga, primeiro, e segundo, o cuidado a ser tomado aqui quando você vai fazer um deal, quando você vai sentar na mesa, assim, quando você vai trazer um parceiro, um investidor, assim, o ponto de atenção para que isso faça sentido para todas as partes. Na Puga a gente sempre prezou muito por cultura, né? E isso também ajudou muito na deal com eles. Eles vieram aqui, foram lá em Recife, né? A gente foi lá em Recife há 2 meses atrás e entraram na Puga, passaram uma semana a gente apresentando processos, tudo que a gente tinha, e eles ficaram impressionados com a estrutura que a gente tem na empresa. Eles deram até o feedback para a gente que, vocês são a gente há 4 anos atrás, né? Então, esse tipo de feedback é super importante que você recebe, porque não é somente a deal ali, né? A estrutura é cultura, né? Então, a gente também fez meio que uma diligência cultural deles também em maio. Fomos lá também lá na Polônia, né? A gente não podia entrar lá em Kiev. E passamos uma semana também conversando com o CEO do grupo, com o cara de negócios do grupo, o CFO. E a gente percebeu que, velho, eu fiquei impressionado. Os caras estão no leste europeu e a cultura é muito parecida com a da gente, né? Então, a Puga sempre preza para a cultura, porque a gente agora cria uma camada nova, né? Você não é mais o dono, né? Vocês não são os donos, os sócios não são mais os donos da empresa. Você tem agora chefes, né? Tem mais uma camada acima. E isso é muito importante porque isso também pode enraizar na empresa, né? Essa questão cultural de trabalhar muito bem essa questão de pessoas, né? E tentar trazer o melhor possível para as empresas, né? Então a gente sempre olhou para isso. Alinhamento cultural para a gente é muito importante para eles também. Ô, Ronaldo, tem um ponto legal que o Mágico trouxe, que é o lance da independência e quando você passa a ter um parceiro ali, né? O que ele traz. Vamos colocar, essa pergunta eu vou colocar os dois elementos. Você deixar de ser independente, o que isso muda, e o papel da cultura. Como que é? Quando a gente olha para o ecossistema de games, para os estúdios independentes, como que é essa cultura? A Octagon passou por várias etapas, né, que a gente tinha essa cultura e o desejo de fazer jogos a qualquer momento. Mas tinha outras coisas em conjunto aí na nossa história. E a gente foi entendendo que o momento do mercado brasileiro para você fazer jogos independentes, autorais, era um pouco difícil. Então, a gente foi tirando e ficando com algumas coisas que eram importantes para a gente. Por exemplo, o desejo de fazer jogos, trabalhar com desenvolvimento de jogos, e várias coisas. E aí, nos altos e baixos, a gente sempre lembrava o que era importante, né? Porque todo mundo que foi empreendedor de games no Brasil sabe que vai ter altos e baixos. Assim. É difícil falar que só foi, né? É o tempo todo. E quando a gente recebeu o investimento, que era um começo, aquela empolgação, mas foi bem rápido, assim, os baques, assim, né? A gente já foi descobrindo, o Jefferson estava no nosso board. Eu lembro até hoje quando o Jefferson falou assim, olha, importante, eu acho que você até esqueceu isso, mas eu lembro, quando a gente estava num momento muito difícil. Aí a gente falou, vamos começar a fazer serviço, cara. Chega, direitos autorais, jogos autorais é legal, o website é maravilhoso, o investidor, mas o investidor agora já está alinhado com a gente que a gente tem que, de alguma forma, manter a equipe e a cultura é algo que a gente construiu, que a gente quer as pessoas aqui. E o Jeff falou, olha, mas isso é o começo do fim. Falou desse jeito para mim. Aí eu fiquei preocupado, fiquei um fim de semana, você não sabe, mas eu fiquei um fim de semana pensando, isso deve ter acontecido, sei lá, uns 8 anos atrás. Aí eu fiquei ali, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a estrutura, o time, vou buscar alguma forma de trazer receita para a empresa, mas eu preciso manter as pessoas. Eu acho que as pessoas são importantes aqui, o desejo de fazer jogos. Então, eu vou tentar achar um modelo de negócio onde eu consigo ainda manter alguns objetivos que a gente achava importante, mas que eu consiga trazer receita. E foi aí que nasceu os modelos de negócio que a gente foi pivotando. Então, a gente pivotou, mas o time continuou, o desejo. Eu tenho orgulho de falar que tem funcionários meus que vêm de outras empresas e estão com a gente até hoje. Eu acabei de receber um obrigado aqui de um. Eu falei, cara, obrigado pelas palavras de parabéns de empresa, que ele já está fazendo 12 anos de empresa. E isso que ele vem de outro estúdio. Então, assim, a gente valorizava as pessoas e foi isso que acho que manteve a gente a linha até chegar no momento dessa nova fase de novo com a Fortes.
Rafa, agora tem uma camada de complexidade aqui. Uma camada não, né? Tem um contexto diferente porque você está num ecossistema de empresas com personalidades muito fortes, né? Com histórias já. O que muda? Porque agora não é só sobre a cultura a partir de um investidor, mas é a relação que você vai ter com essas outras empresas, né? Inclusive trabalhando junto muitas vezes. Então, o que muda no seu caso? Bom, eu acho que a atenção aos investidores, né, ao board de investimento, é muito parecido com o deles também. Então, a gente tem uma camada nova em cima, que preza pelo grupo inteiro, e também a gente tem uma responsabilidade, né, com as empresas que trabalham junto em projetos. Então, vou dar um exemplo aqui, a gente acabou de lançar um jogo chamado Gunstars, que ali a gente está colocando elementos da Web3, né, que foi feito por outra empresa do grupo, né, que é impulsionado por outra empresa do grupo, então é uma responsabilidade junto, isso muda o ponto de visão assim, para a Monomito. Né? A gente tem que sempre estar olhando que tem que abraçar mais coisas, né? não só naquele espírito de 2 anos atrás, que era jogos independentes, bem legais, divertidos e apenas isso, sabe? Você tem que olhar maior para mais lados, assim. Isso é interessante, até porque a gente está num contexto em que muitas coisas estão se cruzando aqui, né? Cripto, Web3, metaverso, NFT. E aí, Sandro, aqui, uma perspectiva de negócios, assim, além dos desafios, né, colocados, o investidor ele traz a possibilidade de você ter novas receitas com novas linhas de negócios, né? Como que é isso? Faz sentido, não faz? Na medida que você tem um investidor, de certa forma que você tem um aporte, isso automaticamente, além do seu foco, você precisa olhar para outras linhas, precisa olhar um pouco também para crescimento. Qual que é a complexidade aqui quando chega um investidor, quando tem dinheiro na mesa e quando você precisa expandir? Bom, no nosso caso, não foi um caso de aquisição, então assim, a Epic veio se juntar a gente pelo que a gente está fazendo. Então, na verdade, nesse momento é um irmão mais velho que a gente tem para aprender coisas que a gente demoraria muito mais tempo para aprender sozinho, né? Então, não significa que a gente está aqui, nesse momento, agora abrindo várias outras áreas de negócio ou outros jogos nesse momento. Nesse momento, ao contrário até, a gente está focado nas coisas que a gente vem fazendo para melhorar elas ainda mais e aprendendo um pouco o que a gente pode aproveitar de tudo que a Epic tem para oferecer, né, para a gente, desde a sinergia de tecnologia, que ela é mais óbvia, né, porque a gente tem jogos hoje desenvolvidos em Unreal Engine, a parte de produto, claro, e o braço de publishing, né, que é uma das coisas que para nós tende a ser muito importante. A tese um pouco desse casamento é como é que a gente consegue levar os nossos jogos que têm tido uma ótima visibilidade de crítica, de público, para patamares muito maiores de alcance de audiência, né? Então, é isso que a gente está focado agora. O esquema do investimento, geralmente, quando você vai pedir dinheiro para alguém, você tem que dizer para que você quer o dinheiro e geralmente você diz o que você vai fazer com isso, né? Então, raramente você recebe dinheiro e depois decide o que você vai fazer. Você já teve a conversa dizendo, eu quero levantar essa ronda para poder trabalhar com esse tipo de coisa. E aí já existe aquele tipo de comprometimento, né? Então, isso é até uma coisa, o Ronaldo usou a palavra de pivotar e tal, isso é uma coisa que acontece. Você pede dinheiro para o investidor, você tem que trabalhar com aquilo, às vezes até aparecem outras coisas, mas você pegou dinheiro para aquilo, você tem aquela responsabilidade com ele, né? Então você tem que, na verdade, focar naquilo e realmente, se não der certo, aí você troca, mas isso tudo em conversa com o investidor e fala, tentei, não está dando, a gente vai fazer outra coisa, mas você não pega o dinheiro e faça o que quiser com o dinheiro, não é assim que funciona. Deixa eu aproveitar, Jeff, ainda nessa linha de... eu acho que está muito claro a questão do foco aqui, né? Mas, de novo, a gente tem várias coisas acontecendo, né? O fato de manter o foco e olhar para outras coisas, essa euforia, talvez, do tipo, eu vou investir nesse estúdio, porque eu quero trazer também para o lado de cripto e tal. E aí, olhando um pouco da experiência lá de fora também, isso é um movimento que está acontecendo, existe uma euforia. Assim, muitas vezes, quando o investidor olha para o ecossistema, ele já começa a olhar também a partir de outras perspectivas, não só o desenvolvimento, não só um jogo em si. Eu diria que os investidores estão sempre procurando alguma coisa. E tem muito esse negócio da moda, né? Então, por exemplo, o primeiro investimento da gente, que era em 2000, é por causa da internet, web. Então, o pessoal queria investir. E a gente falou, nosso jogo é na web. E a galera, na web, oh meu Deus, quero entrar. Aí caiu a bolsa, todo mundo desapareceu, né? Mas em 2014, que foi uma outra época que eu pensei em abrir uma outra empresa, era VR.
Então, todo mundo que você falava era VR, 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 VR. Se você chegasse e falasse, quero fazer um negócio de VR, o pessoal trazia os caminhões de dinheiro e colocava na sua frente. Se você falasse qualquer outra coisa, ninguém queria. Aí, obviamente, ano passado foi cripto, né? Então, você falasse... E eu estava, por acaso, antes de fazer a parte da venda com a Fortis, eu estava levantando a segunda ronda para Doppler. E eu estava fazendo uma coisa sobre voz, sobre videochat e tal. Mas, tipo, eu diria que metade das reuniões os caras falavam, mas não tem como colocar um blockchain aí, não? Aí isso, exatamente isso. E eu sabia que, tipo, se eu falasse sim, a chance de eu receber dinheiro aumentava, entendeu? Mas eu também não... Tipo, é questão do... Cada um... Por isso que eu falei no começo, é importante você saber o que você quer. Se o que você quer é levantar dinheiro a todo custo, você consegue. Tipo, hoje em dia vai e fala tudo que o cara quer ouvir, e se você tiver um background interessante, você consegue. Mas se isso é a coisa certa a fazer, aí já é outra história, né? Se vai terminar bem ou não. Eu acho que você deixa claro isso, né? Tem uma euforia na mesa que muitas vezes é tentadora até, né? E aí, Mágico, jogando para ti, nesse lance de equilibrar o foco, né? Essa decisão estratégica, no caso de vocês. De novo, né? Nesse exemplo que o Jeff deu de muitas vezes tem uma tentação até de não, eu posso ir por esse caminho e receber um investimento, mas no caso de vocês, como que é esse equilíbrio? Foco e olhar um pouquinho para os movimentos do mercado também. No nosso caso foi bem mais fácil, porque a Roommate, eles fazem o que a gente faz, né? Então, eles vieram com o motivo de querer expandir aqui na América Latina e olharam para a Pulga como uma empresa que poderia fazer isso por conta da estrutura, né? Então, isso facilitou bastante a gente nas conversas, né? Então, a gente tem as ambições bem parecidas, ambições boas, né? Você fala, a ambição é acabar competidor. Não é isso não. A ambição da gente é criar uma indústria forte, conseguir treinar pessoas, que essas pessoas possam trabalhar com a gente no futuro, né? Então, é essa a missão que a gente tem de querer expandir a América Latina aqui, né? Expandir a Pulga, expandir a Roommate aqui dentro, para que a gente consiga alavancar mais ainda os negócios, né? Como a gente faz de serviço, o foco da gente é em relação às pessoas, né? Sem pessoas não tem um cliente, né? E sem cliente também não tem pessoas, né? Então, a gente está aqui dentro... a Roommate veio para o Brasil pensando nisso. Consigo expandir lá. É um berço muito forte de talentos. Então, por que não? Por que não? A aquisição é um pouco diferente do investimento, né? Porque o investimento, eles estão lhe dando dinheiro para o que você vai fazer no futuro. E no caso da aquisição, eles estão lhe dando dinheiro pelo que você já fez, né? Então, eles estão justamente porque você já estabeleceu. E isso é uma coisa que tem que prestar atenção também. Ronaldo, agora uma perspectiva... que tem muito a ver com o Big e com um pouco de várias conversas aqui, a indústria. Ok, chegamos até aqui, a gente falou um pouco da perspectiva, tem um interesse, né, vindo de fora, por todo o potencial que nós temos, mas e os desafios? Qual que é hoje uma dor para vocês quando você olha para a indústria, né, o que o Mágico está falando de se fortalecer? O que a gente tem aqui para resolver? 20 minutos é pouco, acho que tu não vai ter que recorrer para falar tudo isso aí. Eu vou tentar ser bem breve, tá bom? Não, o que você fala mais da perspectiva que eu tenho da indústria hoje, os desafios que a gente tem pela frente, mas do que chegou até aqui, né, a gente que está vindo desde 2002, que a gente começou a brincar de desenvolver jogos, a gente percebe que não é a questão de que o mercado aqui é ruim ou melhor, é só o pace que é diferente, assim, demora um pouco mais as coisas se evoluírem comparado com Silicon Valley, com outros mercados, mas as coisas vão acontecendo, né? A gente só queria que fosse um pouco mais rápido, como falou, os VCs, por exemplo, se organizaram, né? Na sua geração você pegou o VC todos organizados, que não trabalhando agora, a gente já pegou um processo bem estruturado, mas ainda assim tem essa coisa de... Aqui ainda a gente vê muito essa coisa de se entregar para as tentações, como você falou, né? E acho que isso desvirtua um pouquinho a indústria a ponto de se perder o foco. E quando perde foco, as coisas bagunçam, chega investidor, se decepciona. Eu acho que a gente, quando recebeu o investimento lá atrás, todos a gente tinha essa missão de fazer acontecer e dar certo para que outros investidores continuem acreditando. E a indústria de se desenvolver sem investimento é muito mais demorado, né? Então, é legal quando os cases acontecem e dão certo para trazerem mais sucesso. Mas eu me lembro quando a gente estava recebendo investimento, um grupo que já tinha recebido investimento anos atrás não tinha dado certo, então foi difícil convencer os VCs, né? E aí a gente conseguiu e agora a gente está conseguindo de novo. Então, são etapas que vão acontecendo, que poderia ser um pace maior. É isso que é o desafio do Brasil, por que o pacing de
de investimento e desenvolvimento da indústria não acontece mesmo com o consumo. O mercado de consumo brasileiro está crescendo mais rápido, né? Então, a gente queria que isso acontecesse, mas não tem outro jeito a não ser trabalhando bastante e criando cases e foco, viu? Foco é importante. Ô Sandro, aproveitando o gancho do foco aí, como que a gente acelera esse processo? Acho que ficou muito claro, né, o ponto aqui da organização, da não tentação, mas como que a gente acelera agora, considerando que a gente está num momento chave também para o mercado? Acelera Essa evolução. Como que a gente acelera essa evolução? Como a gente acelera essa organização? Sim, explique como é que a gente resolve o Brasil, por favor. O Brasil não, vamos ficar nos games. Você tem 15 minutos para resolver o problema dos games no Brasil. Vamos lá, Porque aí Sandro. você fica aqui até amanhã no Big. Se tem alguém que consegue, é você. Eu não sei se tem muito como acelerar mais. Eu acho que o crescimento é um pouco, de certa forma, exponencial, sabe? Esses exemplos aqui, a gente está fazendo essa mesa aqui, com esses exemplos aqui, é uma forma só de ilustrar o que está acontecendo e que certamente não vai parar por aqui, né? Em breve, esse ano, ou enfim, nos próximos 12 meses, a gente certamente vai ver outras empresas investidas. Então, eu acho que um exemplo puxa o outro, né? A gente teve, ano passado, não só no Brasil, mas a Aerohide no Uruguai, a Gem City investindo na Colômbia. Então, quanto mais empresas vão vindo, outras vão abrindo os olhos e tentando entender, opa, o que tem lá? Deixa eu ir lá conhecer, né? Então, eu acho que vai ser um movimento natural. De novo, eu acho que é muito importante isso que a gente construiu enquanto indústria, enquanto associação, enquanto evento, para que as empresas saibam para onde vir, tenham um ponto focal para conhecer as empresas. Então, eu acho que vai ser bem natural isso. É engraçado. A minha experiência, eu morei na Finlândia também, né? Então, estava em Helsinki antes deles serem o hub que eles são hoje, né? Mas começou assim também. Tinha umas empresas, a empresa tinha algum sucesso, algumas delas eram vendidas. E aí o pessoal conseguia fazer coisas maiores, porque tinha o dinheiro dos americanos por trás, e aprendia a fazer processo, marketing, esse tipo de coisa que os finlandeses não necessariamente eram bons na época. Até o momento que uma empresa decola, né? Aí decolou a Rovio, alguns anos depois Supercell. Aí pronto, agora hoje em dia, tipo, cara, todo mundo que eu trabalhei nessa época, em 2005, se o cara levantar a mão e falar que é dinheiro, cai 5 milhões de euros na frente dele. Tipo, porque a Finlândia criou essa mística de que eles sabem o que estão fazendo, né? Então, o que precisa realmente, eu acho que, vamos dizer assim, dar um exemplo, mas isso é uma das coisas que muda o mercado. Um jogo que explode, todo mundo vai falar, o Brasil, eles sabem o que estão fazendo, vamos lá, galera. E vem. Deixa eu, agora... Só colaborar aqui, acho que uma característica da nossa indústria, a gente não consegue sempre, ou nem todo mundo, mas o fato de a gente ter tido essa associação, a gente sempre colaborou muito uns com os outros, né? Assim, de novo, com exceções, mas sempre colaborou muito uns com os outros. E isso ajuda, sabe? A gente vê uma oportunidade, fala para o outro e assim por diante, tenta fazer com que o outro possa crescer também. Então, talvez até, Pacete, todas as indústrias que tu corre por aí, talvez eu acho que a indústria dos games é uma das mais colaborativas uns com os outros, porque a gente está no Brasil lutando contra o mundo inteiro. Então, na verdade, assim, nosso inimigo não está aqui, né? A gente está tentando conquistar algo que é muito maior, e aí a gente se ajuda. E numa escala que não tem nem como medir, né? Deixa eu trazer por um lado prático e contextual, e aqui fique à vontade quem quiser responder. Vocês falaram muito dos VCs, né? Dos Venture Capital, de convencer o investidor. Eu acho que o Big tem muito esse papel também, mas aqui a gente vive, nesse momento, a gente vive um desafio de grana, né? Os nossos unicórnios estão aí demitindo, enxugando, redefinindo a estratégia, inflação nos Estados Unidos, a gente tem um contexto de desafio. O quanto que isso atinge o nosso ecossistema? Assim, e aí, em duas perspectivas, né? Nesse momento que o dinheiro está começando a ficar um pouco mais restrito, como que eu consigo um investidor? Ou como que eu convenço esse investidor? Né? E, de fato, tem um impacto ou não? Ou justamente por ter uma adequação, o investimento acaba indo para outros segmentos que estão crescendo? O que vocês acham? Para mim, eu tive essa experiência na mão, né? Porque do meu investimento de 2000 que não deu certo. Tipo, todo mundo queria, caiu a bolsa nos Estados Unidos, todo mundo desapareceu. Então, dessa vez, eu já sabia que ia cair a bolsa agora, então por isso que eu vendi ano passado. Mais prático que isso, né? Olha, minha opinião também acho que tem gente fazendo sempre um trabalho muito sério e tem gente que está fazendo bagunça. E quando acontece esse tipo de coisa, né, de um ou dois unicórnios com um problema, não significa que está tudo perdido. Então, tem VCs que eles fazem análise assim. Hoje, como eu falei, o mercado de VC já está começando
mais além, né? Ainda bem. Então, eles estão começando a fazer análises mais apuradas, entendendo, por exemplo, eu lembro quando o VC investiu na nossa empresa, eles analisaram muito a resiliência que a gente teve em momentos ruins, porque eles sabiam que momentos ruins viriam, né? E aí, não é hora sabe, eles queriam saber, eles analisar esse tipo de perfil. Então, eles fazem uma análise mais completa. Então, quem está trabalhando sério não vai nessa onda de, vamos, NFT, tudo. Não, os caras querem buscar times, empresas que eles estão buscando algo a longo prazo, buscar esses caras. E tem VCs que são um pouco mais imediatistas, querem resultado a curto prazo, e aí você tem que saber se diferenciar. Por isso que o exemplo, de novo, que o Sean deu ontem, eles falaram com 79 VCs. Né? Não vai ser diferente aqui, tem que falar com muitos VCs, antes de você escolher o cara certo. Isso é muito importante, né? Analisa muito a pessoa que vai ser o seu sócio, o seu parceiro, que vai botar a grana na mesa. Mágico, quer falar também? A gente não está recebendo investimento, né? Está sendo adquirido. E uma forma da gente, não é nem convencer, né? Ser transparente sobre suas dores, que você pretende também ter aí de futuro, né? Então, para mim, essa linha é a linha ideal, ser transparente 100%, porque tem que saber que esse cara ou essa mulher vai entrar na sua empresa, vai saber tudo o que está acontecendo na sua empresa, né? Então, essa é transparência. Rafa, vamos lá. Agora, também de forma muito prática, acho que a gente falou um pouquinho aqui sobre olhar para o seu investidor, né, para o seu eventual parceiro. E aí, voltando ao nosso ponto, quando você traz um investidor, entra para um ecossistema, o que a gente estava falando de independência, o que não dá para abrir mão? A gente já falou sobre cultura, falou sobre várias coisas, mas o que não dá para abrir mão? E aqui é um alerta muito importante que volta à provocação que eu fiz no início, que o investimento ele é bom desde que tudo esteja desde que haja uma conexão, né, e desde que todo mundo faça a lição. Mas assim, do que não abrir mão quando você vem para uma holding, para um ecossistema? No nosso, desde o início, né, a ideia sempre foi vender o que a gente gostaria de fazer, não só no momento, mas futuramente, né? Então, eu acho que tem que ter uma conexão, assim, não é só dinheiro, não é só o momento também, sabe? Óbvio, eu sou muito aberto a tudo que está rolando em tecnologia, o grupo é muito aberto a isso, então a gente consegue, de alguma forma, identificar coisas que casam entre si, entre as empresas, mas uma coisa que eu não abro mão assim mesmo é o que foi conversado lá no início, na primeira conversa, sabe? A cultura, o jeito que a Monomito gostaria de estar no mercado, e sempre que alguma coisa tenta se desvirtuar disso, aí você pode ter uma reunião de board ali, trocar uma ideia bem amigável, não tem problema nenhum, e voltar para as origens, assim, sabe? Mas, como eu disse, por estar num holding de várias empresas, é um ecossistema, a gente tem que estar aberto a muita coisa e identificar o que faz sentido também para a empresa e se posicionar, né? Então, no final das contas, nada vai sair, acredito, de um jeito que um ou outro não esteja de acordo. Eu diria que um dos erros de muita empresa de games é não entender o que o VC está procurando, o que o investidor está procurando, né? Porque às vezes o VC está procurando uma coisa bem específica e às vezes muita gente chega lá e fala, eu quero vender esse jogo aqui. Aí o VC fala, ok, boa sorte. Tipo, a conversa nem anda, né? O VC não gosta de mim. Não, o VC gosta, para deixar bem claro, o VC gosta de dinheiro, certo? Ele não gosta de você. A gente pode falar que eu gosto de você, mas ele não gosta de você, ele gosta de dinheiro. E cara, é isso que eles estão procurando. Eles estão procurando crescimento e tal. Se você não colocar a ideia se você não tiver um negócio que encaixe com o que ele quer, não adianta. Você pode jantar, pode fazer o que for, não vai sair, entendeu? Você quer só vender um jogo, talvez você tenha que achar outra forma de achar funding para sua empresa. Sandro, o que é inegociável aqui? O que é inegociável? Não, acho que foi falado assim, não adianta resolver o problema do hoje com dinheiro, porque tu vai gerar problemas muito maiores no depois, sabe? Então, inegociável é o que é bom para os dois lados, no sentido do que a empresa quer fazer, do que a empresa acredita que é bom, até para ter um time motivado, não dá para ficar mudando a direção da empresa para diferentes lados a todo momento, né? Ou tu engaja aquele time com um projeto, uma visão de jogo que todo mundo está acreditando, e se ficar trocando não vai fazer sentido, o cara vai para a empresa ao lado, né? Então, acho que o que é negociável é o que a empresa precisa fazer. Isso é um ponto que a gente está falando aqui também do alto de um monte de coisa que a gente já passou, e a Aquiles mesmo tem na história um período bastante grande de prestação de serviço, que era, de fato, a gente precisa correr para pagar as contas. Então, eu sei que essa resposta ela não é tão simples assim, mas falando do ponto de vista de investimento, não de um projeto em si, mas de um casamento a longo prazo, aí é fundamental ter os seus princípios e manter aquilo que tu acredita, porque senão não vai dar certo, né?
Boa, Ronaldo. Princípios, acho que e também Sim. a partir de uma experiência aí de muito aprendizado. Isso, se você tem um alinhamento com quem está adquirindo, né? Se tem um alinhamento, vai dar certo, não tem como. Vai precisar ali de algumas conversas, algumas mudanças. Por exemplo, eu não senti nenhum impacto assim com a aquisição pela Ford. Eu senti que a gente está alinhado com o que a gente quer. E eu acho que aconteceu isso com o Sandro também, né? Lá atrás, as duas empresas fazendo serviços, tentando manter a galera, mas sempre pensando nos princípios. O que a gente quer lá na frente? O que a gente quer fazer? O que é importante para a gente? Então, algumas coisas legais que a gente conseguiu manter, e aí a gente foi devagarinho, e aí um dia apareceu aquele cara que ofereceu fazer aquilo que eu estava querendo fazer lá atrás. Jogos autorados, a gente quer estar no topo dos jogos rentáveis no mundo, com jogos que vão ser conhecidos em todo lugar, e a gente encontrou na Forte essa possibilidade. Então, eu acho que não foi diferente. Eu lembro quando vocês estavam fazendo vários tipos e foi cada vez nichando porque vocês queriam mesmo, e hoje acredito que vocês conseguem focar mais. Então, não abandonar esses princípios, porque é eles que vão te guiar. Isso é muito importante. E quando acontecer uma aquisição, um investimento, você não tem que se preocupar, nossa, vão acabar com a minha cultura. Não, está alinhado. Eles vieram atrás de você porque já tinha um alinhamento ali, funcionava já, e esse namoro aconteceu e deu certo. Mágico, a mesma pergunta, só que também considerando que você está nesse momento de conversa, né? Também é muito avançado, mas o que é inegociável aqui? É a ambição, né, que a gente chama, é a visão da empresa e cultura. A Pulga, a gente não negocia cultura. A cultura da gente é essa. Se você quiser adquirir a gente vai manter essa cultura na empresa, porque a gente vai se manter na empresa. Você continua na empresa ali por anos e anos e anos ainda. Então, para a Pulga é inegociável a cultura, e é por isso que a gente fez essa diligência cultural lá. Lá a gente foi conversar com o CEO, conversou com o artista, chegou há 3 meses na empresa também, e a gente identificou isso e para a gente é perfeito, né? Casou. É um casamento no final. Bom, vamos para as considerações finais aqui. Eu acho que a gente passou por vários assuntos. Primeiro, que quando a gente fala de um investidor, de um sócio, é sobre dinheiro, é sobre resultado, né? Quem está do outro lado tem o papel de ser o guardião da cultura, da premissa, daquilo que muitas vezes trouxe vocês por paixão, por propósito, né? Mas do outro lado da mesa, a conversa é sobre dinheiro, e o equilíbrio desses dois pontos é muito importante. Eu achei muito interessante que vocês colocaram aqui sobre não virar bagunça, não perder o foco também, né? Eu acho que essa é uma lucidez muito importante do empreendedor, da empreendedora, para também não perder o foco aqui. E aí, queria começar com uma rodada de considerações finais, Rafa, o aprendizado, né? O aprendizado que vocês tiveram, mas olhando um pouquinho para o futuro, né? O que essa junção de vocês mostra em termos de potencial de negócio, qual que é a expectativa, qual que é a temperatura que vem daí? Bom, talvez uma dica que eu dê, assim, sobre o que a gente passou aí em 2 anos buscando, né, VC, buscando alguma forma de escalar a empresa, é você buscar alguém que fala a sua própria língua, que acredite no seu trabalho, que entenda a sua cultura, o que você preza, aonde você quer chegar. E esses pontos eu vejo como eles não são só importantes, eles são cruciais, porque senão você pode entrar num negócio muito ruim, né, que vai ter cobrança. Por trás existe a cobrança, eu acho que ela tem que existir sempre, principalmente porque é uma empresa, né, e existem processos, existem entregas, então você tem que sempre prestar conta sobre isso. Então não é sempre finais felizes e amigáveis. A gente vê muita empresa com muitos projetos que morrem e passam para outros, ou enfim, faz uma verticalidade. E é isso, eu acho que o básico de tudo é buscar alguém que fale a sua língua, que você consiga enxergar um futuro, porque eu não acredito em nada que é só momentâneo também, eu acredito em algo a longo prazo, né? E olhando para o futuro, a Monomito entrou na Space Caps justamente por causa disso. A gente acredita que as empresas juntas, elas se autoajudam e fortalecem, sabe? A Loud, o poder que eles têm não só de alcance, mas o trabalho que eles fazem de chegar às pessoas, para a gente era muito importante, fazia muito sentido. E, bom, isso para mim responde muita coisa, assim, né? Então a gente é um braço de desenvolvimento, que é o que a gente ama fazer, desenvolver jogos divertidos, sempre com a pegada do multiplayer, e o resto meio que só complementa, sabe? Para a gente chegar em voos mais altos. Jeff, 1 minutinho para fechar. E se der ruim, cara, o que a gente faz? Eu quero essa dica. Cara, uma das coisas que eu gosto de lembrar o pessoal é que investimento é um processo de vendas. Então, você tem que encarar com isso.
que você vai levar um monte de não, e tipo, não necessariamente ele não gosta de você, mas às vezes não encaixa, e isso é importante lembrar porque tipo, tinha uma época que eu fazia, sei lá, 4 pitches no dia, tipo, não, tipo, o cara chega no fim do dia assim... Mas e aos poucos do tempo, ao longo dos tempos eu fui entendendo, né, que você precisa achar o fit realmente, e tipo, às vezes dá aquela tentação, não, mas o cara falou que se eu mudasse isso aqui, talvez ele investisse, aí você vai e muda, mas tipo... esse caminho quase nunca dá certo. Você tem que tentar realmente achar as pessoas certas que encaixam e tentar construir por ali, né? E a segunda dica, que é a dica final, não sei se vocês já assistiram aquela série Silicon Valley no HBO. Tem uma coisa que eu acho fantástica, que eles estão... Aquele documentário, né? O cara está falando com um cara que pegou dinheiro e explodiu a empresa porque ele pegou dinheiro demais na hora errada e tal. Aí eles estão no bar lá e o cara fala, mas por que você pegou dinheiro? Aí, não, porque eu peguei dinheiro. Mas você não pensou em dizer não? Aí o cara, eu podia dizer não? Eu podia dizer não? Isso é importante. Muito bom. Sandro, e aí? Quando dizer não e não o futuro do Brasil agora, tá, por favor, mas falando uma conclusão final aí sobre a nossa indústria e um pouquinho fechando esse papo aqui. Eu acho que a Aquiles nossa mensagem de resiliência, assim, e deixar essa mensagem para todo mundo de longo prazo aqui. Acho que talvez o Rafa seja o mais novo, mas o resto aqui tem bastante estrada. E também a gente recebeu muitos nãos até, enfim, chegar aqui, e nem está tudo resolvido, a gente continua lutando. Então, só para quem estiver buscando oportunidades ou começando, etc., acho que ter essa questão da resiliência. Nada às vezes vem fácil. Eu acho que, como o Jeff já falou, e enfim, a gente já falou que o ecossistema está muito melhor hoje do que era antes. Isso vai tornar as coisas talvez um pouco melhores, um pouco mais de gente vindo aqui, não precisando ir viajar para tão longe ou gastar tanto dinheiro para mostrar o seu trabalho, mas pensar a longo prazo, que tudo que a gente está falando também de dizer não ou fazer o casamento na hora errada, tem a ver com saber o que quer, mas também muito o que não quer, porque a gente demora um tempinho às vezes para entender também o que não quer, e aí então acho que pensar a longo prazo é uma boa dica. Boa, Ronaldo. Eu vou ser breve, porque eu tenho pouco tempo. Olha, as frustrações ensinam bastante, então preste atenção nisso. Não é importante, porque na época... Aproveitem que os VCs hoje, como a gente está falando, eles estão muito mais organizados, então quanto mais VCs vocês conversarem, mais informação, mais data vocês vão ter. Então, aprendam com as frustrações, porque elas fizeram a gente tomar decisões importantes e vocês precisam... É necessário passar por isso, não tem o que fazer. Resiliência, manter o foco e aprenda com elas, aprenda com as frustrações, aprenda com os nãos, que eles ensinam bastante. Mágico. Tem que falar igual recifense, né? Rápido pra caramba. Não, mas uma dica que eu dou, né, é sobre se associar, né? A Pulga, o ciclo da gente de negócios começou há 4 anos atrás. A Pulga tem 9 anos de CNPJ, né? Começamos com uma empresa que faz IPs e tal, mas o ciclo de serviço começou há 4 anos atrás. Então, o papel da Abra Games, né, o papel da Brasil Games, a troca com essas pessoas, né, que estão aqui também, né, com todo mundo, isso é muito importante para a gente. E você aprende realmente como fazer um negócio, né? Então, eu aconselho muito as pessoas se associarem, como, por exemplo, a Abra Games ou qualquer outra associação também local, né, mas vale a pena, né? O networking que você cria e o que você aprende, que também você distribui como aprendizado, é super importante para você poder crescer. Muito bom, pessoal. Queria super agradecer, de novo, reforçar o aspecto que é preciso ter pé no chão, né? É um casamento, muitas vezes de longo prazo. E, de novo, que eu falei lá no início, que tem relação, sim. O ano que vem eu espero muito a gente ter uma mesa com mais minas, mais pretos, trans, porque a próxima, vocês trouxeram isso aqui até aqui, né? Com batendo cabeça, com muito desafio, mas a gente tem vários desafios pela frente. Eu adorei mediar esse painel e palmas para eles, porque, de fato, construíram coisas muito boas aqui.